Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. E nesta oportunidade eu quero ler um versículo juntamente com os amados irmãos que se encontram no livro de Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 1 diz assim: Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentais vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pois bem, hoje quero ser breve, mas irmãos, e rápido, trazer uma rápida reflexão nesta oportunidade, falando sobre o seguinte tema, o seguinte assunto: o culto verdadeiro, ou a liturgia do verdadeiro culto. Hoje nós vamos ver um dos primeiros cultos que teve na Bíblia Sagrada. Com base, nós vamos estudar o livro de Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao 12, onde fala do culto que teve naquele dia, ou nesse capítulo aqui. Pois bem, primeiro, para nós entendermos um pouco, vamos falar sobre o livro de Neemias. O livro de Neemias foi escrito na Palestina no ano 446 ao ano 430, isso antes de Cristo. Quem era Neemias? Neemias era o filho de Acalias. O nome Neemias significa Jeová consola. Pois bem, mas o texto do capítulo número 8 de Neemias nos mostra que o povo estava querendo ouvir a voz de Deus. O povo estava ansioso para ouvir a voz de Deus, como nós podemos ver no capítulo de número 8, versículo de número 1 de Neemias. Vamos ver o que é que diz, né? Nos diz assim a palavra de Deus. Neemias 8 e o versículo de número 1. Então todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então nós vemos que o povo ele estava com sede para ouvir. Que coisa mais linda, né, amados irmãos? Que a Bíblia aqui ela nos revela que o povo ele estava com sede de ouvir Deus falar com ele. Mais um pouco à frente, no versículo de número 3, do mesmo capítulo, nos diz assim: E leu nela, diante da praça que está fronteira à porta das águas, desta alva até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então, nós vemos que o povo ele estava atento a este culto, né? Neste dia, né? E, amados irmãos, mostrando no dia de hoje, está muito diferente, né? Se tem uma coisa que é dificultoso é o povo prestar atenção no culto que presta a Deus na igreja. Hoje em dia é uma dificuldade tremenda, meus irmãos. Quando o pastor, o pregador, está pregando, está ministrando a palavra de Deus, nós vemos que é um movimento muito grande da igreja, um conversa aqui, outro conversa ali, um sai, e é um sai, é um vai e vem. E nós vemos que o povo tem perdido essa essência de querer, essa sede de querer ouvir, de prestar atenção na mensagem de Deus.
São muito poucos no dia de hoje que prestam atenção na mensagem do pregador. Que quando o pregador terminar de pregar, você sair e perguntar a ele aonde foi lido a mensagem, que mensagem foi pregada, o que o pregador falou. Muitos poucos vão saber o que o pregador falou, o que o pregador pregou e aonde ele leu. Porque não está prestando atenção no culto, não presta atenção no que o pregador está falando, está ministrando. Então hoje em dia é uma dificuldade tremenda. Mas nós vemos que nesse culto de Neemias, esse culto que Esdras dirigiu aqui no capítulo 8 de Neemias, nós vemos que o povo, além de estar com sede, eles estavam atentos a tudo que estava acontecendo naquele culto. Ainda nós podemos ver no versículo 5, nos diz assim o versículo 5, né? Diz assim: E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o povo, ele estava ali reverenciando o momento da leitura da palavra de Deus. E infelizmente, amados irmãos, que nos dias de hoje, tem igreja que já não faz mais isso, né? Já não reverencia o momento da palavra de Deus. Lê de todo jeito, o povo de toda maneira, o povo tanto faz estar sentado como em pé. Mas nós vemos aqui nesse culto que aconteceu aqui, o povo reverenciava o momento da leitura da palavra de Deus. Isso é, quando o pregador ia ler a mensagem, o povo ficou de pé, como uma reverência, respeitando, né? E ouvindo o que o pregador estava lendo, né? Mas vamos ver a organização e a liturgia deste culto aqui prestado a Deus. Primeiro, como é que funcionou esse culto? Como é que ele foi dirigido? Ele foi dirigido da seguinte maneira. Primeiro, o culto começou e no versículo 6, e a parte A diz assim: Então Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus. Então, o primeiro passo desse culto, esse culto começou com louvor. Isso é, começou com adoração. O povo adorando a Deus, glorificando a Deus, né? Com uma forma de gratidão. Segundo, nós vemos no versículo, ainda a parte B do versículo 6. E todo o povo levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. E inclinando adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Então, nós vemos que a segunda parte desse culto era o quê? Primeiro, eles louvaram. Segundo, oração. O povo orou, né? Nesse culto. Lembra que nesse culto teve oração. Teve o louvor, o momento do louvor, teve o momento da oração. E terceiro, o momento da leitura. Versículo de número 8 diz assim: Assim leram no livro da lei de Deus. Então, nós vemos aí que esse culto ele foi bem organizado. Esse culto ele foi bem prestado a Deus, né? Porque primeiro o povo louvou a Deus como forma de gratidão. Segundo, o povo orou a Deus, isso como se estivesse pedindo uma palavra da parte de Deus, para que Deus falasse com ele. E terceiro, eles leram a Bíblia, eles leram a palavra de Deus. Então, veio essa ordem seguida assim. Não era um culto desorganizado, não era um culto que eles não era bagunçado, era um culto organizado. A liturgia do culto era bem organizada ali. Então, nós vemos que antes de pregar, teve um momento da oração, né? Então, vamos ver também a pregação ou esboço deste culto aqui. Até porque o pregador fez com que o povo entendesse a mensagem. A palavra de Deus diz no versículo 8 e a parte B diz que o povo entendia o que o pregador estava falando. Isso é, ele estava falando no linguajar do povo, para que o povo viesse entender a mensagem. Já nos dias de hoje, meus irmãos, existe pregador, ministro, que quando vai pregar, se preocupa muito em falar palavras bonitas, palavras belas,
e se esquece de falar a linguagem do povo. E muitas vezes o povo não entende o que ele está falando. Muitas vezes o povo não entende o que é que ele quer expressar, o que é que ele quer falar para a igreja. É muita teologia, é muita filosofia, é muitas outras coisas. E a mensagem o povo fica perdido, sem entender algumas partes da mensagem. E esse culto, não, esse culto o povo estava entendendo. O pregador se preocupou em fazer com que o povo entendesse o que é que ele estava falando, o que é que ele estava pregando, o que é que ele estava ali querendo passar para o povo, né? E o culto hoje em dia não. Nós vemos que o pregador não se preocupa com isso. O que o pregador está preocupado é escutar barulho, escutar glória a Deus, escutar aleluia. E não está preocupado com que o povo aprenda a mensagem, com que o povo aprenda o que ele está falando, o que ele quer expressar, o que ele quer pregar. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em o povo ensoar, né? Em fazer barulho, né? Então, é muita teologia, como eu já falei, e o povo não entende nada nos dias de hoje, muitas das vezes. E nós vemos que a pregação, além de ser simples, que o povo entendia, o pregador tocou ou fez com que o povo sentisse o toque de Deus na vida dele. No versículo 9, parte final, diz que o povo ele sentiu a mensagem, né? É tão tal que fez com que eles viessem chorar. O Espírito Santo tocou nas pessoas que estavam naquele culto. Aquele culto tocou nas pessoas, né? Mas, como eu já falei, qual era o esboço desse pregador? Qual foi a mensagem que ele pregou neste dia? Qual foi a mensagem que eles começaram de manhã logo cedo e o culto se estendeu até meio-dia e o povo estava lá, sentado, ninguém estava saindo, ninguém bagunçava, estavam lá reverenciando a palavra de Deus. Qual era o esboço? O esboço desse culto, irmão, só tinha 3 pontos. Primeiro ponto, estava falando sobre amor ao próximo, né? Da onde o pregador ele fala explicando que o povo ele pegasse e desse, né, o seu melhor, desse o seu para os seus irmãos, saísse doando para os seus irmãos, né? Segundo, gratidão. E terceiro, consolação. Então, esses foram os 3 pontos dessa mensagem, deste culto, né, que foi prestado a Deus nesse dia. Então, o povo, ele ensinou sobre amar o próximo. Isso é muito importante, né? O amor ao próximo, o amar ao irmão, né? Hoje em dia é irmão intrigado de irmão, é uma briga tremenda, um intrigado com o outro. Nós vemos que isso não é de Deus. Ele disse: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nosso dever é amar o nosso irmão como a nós mesmos. Gratidão também foi o ponto dessa mensagem, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que é ingrata com Deus, né? Se lembre de onde Deus lhe tirou, se lembre o que você era e o que você é hoje, né? Você só é o que é hoje porque Deus lhe salvou, Deus lhe lavou com o sangue dele e hoje você é uma pessoa salva, remida pelo sangue de Jesus. E o terceiro ponto, como eu já falei, consolação, né? Uma mensagem que consolava o povo, né? Não era uma mensagem que só tinha madeira para cima, como fala, não era uma mensagem só dura, mas era uma mensagem de onde consolava o povo, era uma mensagem de onde animava o povo, era uma mensagem de onde fazia que o povo queresse ouvir mais, não um culto chato com que o povo viesse sair, não quisesse mais saber de nada. E nós podemos ver o que aconteceu depois deste culto. O que aconteceu, amados irmãos, é que o povo obedeceu a palavra de Deus, isso é, o que foi pregado. Nós vemos logo no versículo 12. Tudo que foi pregado no versículo de número 10, no versículo 12 o povo fez, né? Quando saiu do culto, foi a primeira coisa que o povo fez, foi o que o pregador ele falou lá na mensagem. E hoje em dia é uma dificuldade tremenda para o povo obedecer a mensagem do Senhor. E como eu já disse, o dirigente desse culto foi Esdras, né? Junto com Neemias, o sacerdote. Neemias já era velho, melhor dizendo, Esdras era velho já, sacerdote já experiente.
E foi um culto onde nós vemos que o poder de Deus estava ali naquele momento, né? Então, nós vemos que foi um culto onde ele também deram oportunidade aos irmãos, né? Um culto onde teve a mensagem da palavra de Deus e assim por diante. Então, é um culto verdadeiro, um culto sadio, um culto que o povo saiu dali de uma forma diferente. Não é um culto que você entra na igreja e sai pior do que entrou, né? Não é um culto onde você vai para a igreja, o pregador prega e em vez de você receber, você sai pior do que era. Então, este foi o culto do capítulo de número 8 de Neemias. Espero que você tenha aprendido. Espero que você tenha esse culto tenha trazido alguma coisa para você, que você estiver fazendo alguma coisa errada no culto, que você possa aprender, né? Dê reverência ao culto, preste atenção, aprenda e pratique em nome de Jesus e que Deus nos abençoe. Amém?